Como você define a palavra relacionamento? Aqui na Leandro Stormer, nós gostamos de dizer que relacionamento é confiança, credibilidade e proximidade. Por isso, lançamos uma campanha para você conhecer mais o que podemos oferecer no mercado financeiro. Investidor, trader, aluno ou cliente, independente do seu momento, queremos oferecer soluções para você operar. Participe do Relacionamento 360, que fará você nos conhecer ainda mais. Você vai receber cursos gratuitos, participar de hangouts exclusivos, acessar um canal online para trocar experiências e até robôs traders. A campanha encerra em 31 de dezembro, então procure seu assessor e saiba como participar. Se você já realizou TEDs dentro das faixas da campanha 360, verifique seu e-mail que informamos os benefícios que você recebeu. Se você não é assessorado por nós, ligue agora. Olá amigos da Leandro Stormer, eu sou Thiago Bizzi e esse é o Farol LS referente ao pregão do dia 10 de dezembro de 2015, quinta-feira. Vamos às movimentações dos mercados. Temos na tela o gráfico diário do índice Bovespa. Hoje, um dia de queda. Ontem nós tivemos um dia de certa euforia. O mercado fez um bom movimento de alta. Um candle que nos lembrou muito o candle do dia 3, em todos os sentidos. Mostrou uma alta bastante forte, entrada de volume, tem a ver com questões políticas, mas não foi capaz de mudar o cenário do índice Bovespa. A gente não conseguiu ter aí uma barra de ignição, a média foi obstáculo, ficou a sua sombrinha superior, esse topo anterior foi testado e respeitado, essa LTA foi testada e respeitada. Então, para a gente poder acreditar no curto prazo, realmente no movimento de alta, dentro dessa congestão, que talvez pudesse nos levar para essa zona de resistência aqui em cima, o primeiro passo que o gráfico teria que nos oferecer seria o rompimento da média móvel de 21 períodos, um rompimento confirmado, idealmente com uma barra de ignição, que idealmente deveria ter sido a de ontem, não tivemos ontem, não tivemos hoje a gente teve uma correção, o que pode levar o mercado novamente a um movimento corretivo em busca ainda aqui dos 44 mil pontos. Mas está um movimento bastante truncado, do ponto de vista de swing trade fica muito difícil de operar esses movimentos curtos dentro de uma congestão, o mercado fica muito errático, é o que a gente vem dizendo há mais tempo. Mas o viés continua sendo baixista e isso só vai mudar, talvez, com o rompimento confirmado da média móvel de 21 períodos. No mini índice, a gente até tinha uma configuração razoavelmente bonita no intraday para a continuidade do movimento de alta, com o mercado ou pelo menos superando a máxima de ontem, ou, como eu mencionei ontem no farol, idealmente, abrindo num gapzinho de baixa e depois rompendo linha d'água para cima. A gente teve uma abertura num leve pequeno, num gap pequeno, de baixa, o mercado foi na direção do fechamento do gap, se aproximou, ameaçou rompendo a linha d'água, mas esse rompimento foi absolutamente negado para essa barra, que tanto rompeu o que a gente pode chamar de um primeiro movimento, como também funciona como uma barra elefante. Então a gente teve a operação de venda a partir desta barra, e a mínima do dia foi exatamente o alvo da barra elefante. Teve então venda pelo método Leandro, pelo método Bizzi. Quem foi carregando a operação pela média móvel de 9, encerrou a operação aqui. Na parte final do pregão houve uma recuperação, mas nada muito significativo. Eu não vejo um viés muito claro para o pregão de amanhã. Qualquer coisa pode acontecer, o mercado está muito sem direção. Então, vamos esperar a abertura de amanhã. No mercado americano, eu estava esperando por queda. Até eu imaginava já que o mercado viesse a romper esse fundo, mas isso não aconteceu ainda. Então a gente ainda está dentro de um padrão de contração, mas repara, nova sombra superior, as médias pressionando os preços. A gente não tem um gráfico aí bonito para alta no Dow Jones, mas também não é um gráfico que está numa posição boa para uma venda. A gente está dentro de um retângulo, como eu estou... Se não é um triângulo autista aí, ou simétrico se quiser, a gente está dentro de uma congestão ainda de um retângulo. Então, nada a ser feito. O S&P 500 futuro, mesma coisa. Está com cara de que vai descer até o fundo de novembro. Mas ainda não teve nenhum sinal mais forte nesse sentido.
e mesmo que vá para lá, não tem um ponto para uma venda de swing trade aí. Também está difícil de operar por conta de estar dentro de uma congestão. Dólar. O dólar perpétuo, que é o gráfico que eu gosto de olhar mais, hoje mostrou uma reação um pouco mais forte, tem um candle mais forte alta, passando para cima da média móvel de 21 períodos. Né? O cenário aqui de Cunha ainda está válido, mas não é um sinal muito claro para uma entrada por correção. Tá? Mas daria até para operar. Superação na máxima aqui seria um argumento para entrada com stop baixo dessa mínima. Poderia ser, poderia. Tá? A expectativa segue sendo de alta para o dólar, apesar desse movimento meio complicado que a gente teve de correção antes. Né? E a resistência é essa zona aqui em 3.965. Tá? No intraday, WDOF 16, nós tivemos uma abertura em cima da linha d'água, o mercado deu uma puxada, esbarrou na resistência da fronteira do gap de ontem, do gap de baixa, congestionou, e no candle aqui das 14h45 conseguiu produzir um rompimento, tá? Que indicava um movimento de alta para buscar essa faixa aqui dos 13.840 e a gente quase chegou lá. A expectativa é que essa zona seja testada amanhã e eu acredito até que rompida. Uma vez rompida essa zona, o próximo patamar mais forte e alvo seria a zona dos 13.907. Agora, atenção, o juro DI 1F17 finalmente produz o rompimento desta ilha, dessa consolidação pós-gap, o rompimento dessa resistência dos 15.860, com bom volume. Isso sugere um movimento de alta em busca do topo de setembro. Esse candle já gera compra, tá? Mas se forem operar, fiquem atentos ao valor da corretagem por contrato, tá? Não saiam operando sem antes se informar sobre isso, para não receber surpresa. E se quiser aumentar o nível de acerto aí, eu condicionaria uma compra à superação da máxima de hoje. Superando a máxima de hoje, daí o sinal ficar absolutamente confirmado e daí só nos resta deixar os preços fazerem o seu trabalho. Tá? O stop mínimo abaixo da mínima de hoje, mas melhor seria abaixo de 15.660. Indo para as ações, a Vale conseguiu intensificar o repique. A gente marcou um fundo, com o candle de ontem já deu para ver que a gente marcou um fundo. Eu mencionei que não tinha um bom enquadramento, uma boa brecha para uma entrada dentro dos modelos clássicos que a gente usa. Não teve. Mas agora, com o candle de hoje, o que acontece? Esse gap aqui foi fechado, então fica claro que ele foi um gap de exaustão. É o primeiro candle de convicção altista. A gente poderia usar a superação da máxima desse candle aqui como argumento de entrada. Se não quiser usar o stop aqui porque é muito longo, a gente poderia usar o stop por volatilidade. Tá, então tem boas chances sim agora da Vale oferecer alguma recuperação. A Vale 5, a Vale 3, tá? E também a BRAP, mas eu considero o gráfico da BRAP um pouquinho mais difícil, porque essa consolidação pode acabar oferecendo obstáculo ao movimento de alta. Okay. A Petrobras, assim, no geral, né, os sinais que foram mencionados ontem no Farol, os papéis, né, que se enquadraram em possíveis trades a serem acionados hoje, no geral não foram acionados. Os gaps de fuga e as barras de ignição, né, não foram acionados. O mercado veio na direção contrária e que mostra que o cenário não está direcionalmente definido de uma maneira geral. Tá? Petrobras ficou muito distante da superação da máxima de ontem, não tem mais nada a ser feito aí. PTR3 era um gráfico mais interessante para esse cenário de gap de fuga, também não chegou nem perto de acionar. No setor de siderurgia, a Gerdau respira um pouquinho, entra um pouquinho de pressão compradora, pode até haver um repique, mas não é um ponto bom para compras, eu não operaria contra a média móvel de 20 períodos aqui, somente se o mercado realmente testasse a faixa dos 4,57. A CSNA ainda não acelerou, está difícil o movimento para buscar os 4,27, mas tende a chegar lá. Tá? Então o viés continua sendo baixista. Os em Minas também mostram aí um candlezinho de leve pressão compradora, mas reparem que o volume é mínimo, a gente já está dentro das bandas, não é um cenário muito claro para trade de retorno na média, eu não me arriscaria nesse sentido. Tá? De todos os papéis aí,
dos principais, é só a Vale, pessoal. É só a Vale que está indicando boa possibilidade de continuar o movimento de alta. De resto, o cenário não propicia, não é amigável à alta. Tá? Bradesco ignorou completamente a barra de ontem, uma queda de 4,33 e volta a se aproximar ali da faixa de suporte próxima a 21. Nada a ser feito. Itaú, na minha opinião, era o gráfico mais consistente, era a aposta mais certa dos setups de ontem de gap de fuga, né, ali do setor de bancos. Foi a que menos caiu e ainda transita próximo da máxima, mas não acho que seja uma boa se arriscar trabalhar aí com uma barra ignorada. Até é aceitável, mas está muito bagunçado. E Banco do Brasil também corrige com certa força. Isso dificulta um pouco a leitura. Então, melhor, por enquanto, ainda ficar distante. E, olhando daqui, até fico com receio, né? Isso aqui é uma cunha. Existe essa possibilidade. Mas, de qualquer forma, o rompimento dessa cunha está distante. Né? Seria o rompimento dessa LTA que está ali desenhado. Outros papéis que a gente pode mencionar, de novo, não tem muita coisa. Então, hoje o farol vai ser curtinho. BBTG11, pessoal. Primeiro dia em que a gente vê alguma entrada de pressão compradora. O candle não é forte de reversão, é um martelete, um candle mais de dúvida. Mas pode haver uma reação amanhã. A superação da máxima já seria um gatilho razoável para uma entrada na ponta compradora, mas com um capital muito pequeno. Tá? Então, repare que foi a primeira vez em muitos pregões que entrou alguma pressão compradora no papel. Então a gente pode estar vendo um fundo aí em BBTG. Brasil Pharma, que vem caindo no mesmo ritmo? Não. Tá? Se tu olhar o intraday, a gente tem aqui um cenário de Opening Power Breakout para amanhã. Hbor foi um dos papéis que nos chamou a atenção, alguns faróis atrás, para um trade, né, de compra ou retorno na média, que foi acionado aqui no dia 7. E hoje o papel deu uma bela puxada e tornou essa operação vencedora já. Tá? Não chega a ser uma barra de direção muito clara, mas tem espaço ainda para continuar o movimento de alta. E Sula 11, tá? A gente viu ontem Fibra sendo pressionada para baixo, SUSB5, rompendo um pivô de baixa. Nada muito gritante, mas faltava Klabin, ainda não tinha rompido. Eu fiz uma confusão aqui, eu estou falando de Sula pensando no setor. Os papéis de celulose. Esquece tudo. Tá, esquece tudo que eu ia falar. Sula, que não tem nada a ver com o setor de papel e celulose, hoje rompe, né, essa zona de suporte por volta de 21,50. Faz um pivô de baixo, a média de 20 períodos ainda está apontada para cima, então esse é o cenário para, se for operar somente na base da confirmação, ou seja, na perda da mínima de hoje. No semanal, está com uma cara boa para uma correção, né? A gente está longe da média móvel de 21 períodos, e vai ser a primeira semana que a gente realmente começa a mostrar a pressão ganhadora depois de 2 semanas de indecisão. Então, esse papel aqui pode realmente fluir para baixo. E, na verdade, é só hoje, pessoal. Então, eu vou finalizando por aqui. Inclusive, vai começar agora a participação dos Laje na Semana do Trader. Está na hora de encerrar de qualquer forma. Fico por aqui. Até amanhã.